Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele vídeo diferenciado que a gente está fazendo toda semana, um vídeo diferente. A gente está fazendo o que basicamente? Está fazendo comentários, análises sobre um fiagro, sobre um fundo imobiliário e sobre uma ação e um vídeo diferente. Esse é o vídeo diferente da semana, onde a gente compara dois fundos imobiliários hoje, mas a gente já fez de ações, e vai comparar esses fundos imobiliários e vai ver quanto vai render se você aplicar R$1.000 em cada um deles. Então, para começar a história, a gente vai fazer um pequeno e breve comentário sobre cada um desses fundos imobiliários, que são o VGHF e o MXRF11, o queridinho dos fundos imobiliários de papel. Mas se você quiser uma análise mais profunda, aqui no topo do lado direito, eu vou deixar um cardzinho agora falando sobre o VGHF com mais profundidade, digamos assim. Então, se você quiser ver um vídeo mais profundo, vai nele. Se não, fica só com esse aqui mesmo. Então, no momento, pessoal, a cota do VGHF está custando R$ 8,83 e teve uma mínima das 52 últimas semanas, R$ 8,82, ou seja, está bem próximo do mínimo que ela obteve. Quase o mesmo valor do mínimo que foi obtido nas últimas 52 semanas. Já a máxima nas últimas 52 semanas foi R$ 10,54. Você vê que o fundo está em queda. Está acontecendo alguma coisa com o fundo, pessoal? Não está. Mas é porque o pessoal, principalmente como um fundo desse aqui, esse fundo aqui é um fundo high yield. Como ele é um fundo high yield, tem mais risco e a renda fixa está proporcionando bons ganhos, o pessoal prefere às vezes até ganhar um pouco menos e se arriscar menos na renda fixa do que ficar aqui no fundo imobiliário mais arriscado. Então muita gente está saindo, migrando da renda variável indo para a renda fixa, e por isso eu creio que um fundo high yield desse, ele sentiu mais, mas basicamente não está acontecendo nada com o fundo, e você vê que também o rendimento dele caiu. A gente vai ver isso também. Isso também é um dos motivos para o fundo ter perdido valor, porque como foi diminuindo os rendimentos e tem essa vantagem, digamos entre aspas, da renda fixa, tá pagando bem, muita gente deixou o fundo e com isso o fundo perdeu muito valor. As cotas caíram muito de valor e você está vendo que ele está basicamente atingindo a mínima dele no momento. Mesmo com tudo isso, nos últimos 12 meses o dividend yield foi muito top aqui, 14,84%. Lembrando que aqui, meu amigo, é isento de imposto de renda. Se você aplicar num local que está dando 100% de CDI, você vai receber, na melhor das hipóteses, cerca de 11,60%. Ah, Adriano, mas a Selic está 3,65%. Mas, meu amigo, você não recebe isso. Por quê? Porque você vai pagar. Se você deixar 2 anos sem tocar no dinheiro, você vai pagar 15% de imposto de renda. 15% de imposto de renda. Então, esses 13,65% ao ano cai para 11,60% ao ano. Ou seja, aqui você tem uma vantagem de mais de 3% ainda. Com tudo isso que a gente falou, a gente vê que o fundo está com a desvalorização de 15,42%. A gente vê claramente aqui no gráfico todo esse movimento de queda. Em abril de 2022 ele foi caindo. Ele se manteve constante durante vários meses, basicamente a partir de maio até o comecinho de outubro ele ficou mais ou menos constante e começou a cair. Foi nessa época que também o fundo estava começando a cair. Em outubro, novembro caíram muito, alguns em dezembro. Então, a partir daqui ele ficou variando nesse valor, a partir de 8 alto, digamos assim, 8,93, subiu para 9, voltou, aí caiu de novo, subiu, voltou, e está nesse momento de embaixo de 8,83. A gente verifica que o valor da cota patrimonial é R$ 9,11, ou seja, o P sobre VP dele está 0,97, o que quer dizer que ele está com 3% de desconto em cima do valor patrimonial dele, o que pode indicar, sim, pessoal, um momento de entrada no fundo. Mas lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números que eu estou passando, vai estudar mais profundamente, vai analisar melhor o fundo e aí sim você vai decidir pela compra ou não, lembrando disso. E, meu amigo, se você não está inscrito nesse canal, meu amigo, o que você está fazendo? Não perca o seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, pessoal, o fundo tem atualmente 235 mil cotistas, que é uma quantidade muito boa e está com a liquidez diária de 2.150.000, ou seja, é muito fácil você tanto comprar como você vender cotas desse fundo. Nos últimos 2 anos, o fundo registrou uma média mensal de rendimento distribuído de 0,12, que é um bom rendimento mensal médio nesses últimos 2 anos. Nos últimos 2 meses, ele distribuiu 10 centavos por cota. 10 centavos por cota. Em termos de dividend yield, quase 1,09 em fevereiro, pago em março, e 1,10
em março, que vai ser pago agora em abril. E aqui a gente vê toda aquela variação que eu falei para vocês, ó. No ano passado, ele começou pagando 16 centavos. 16 centavos. Aí depois caiu para 14. Aí, ó, 13. Aí subiu para 14. 13. Aí depois 12. Aí 12. Aí caiu. 9. Aí foi que começou a cair a cota dele, né? 9. Aí depois 9. Aí depois 10, aí voltou para 9, aí veio para 2023, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Mas mesmo com essa constância que ele tá, desde o começo do ano, não adiantou, a cota ainda continuou perdendo valor, né? Vocês viram. Agora passando aqui para o MXRF. O MXRF está no momento de R$ 10,31. Está bem próximo da máxima dele nas últimas 52 semanas, que foi R$ 10,38. Não muito longe. E a mínima dele foi R$ 9,30. E o dividend yield dele é mais baixo do que o VGHF. É 12,42%. O que ainda é um dividend yield bom, como eu mostrei, que se você aplicar num CDB, por exemplo, que pague 100% do CDI, você, mesmo deixando 2 anos sem tocar no dinheiro, você vai receber no máximo 11,60% ao ano. E aqui está pagando 12,42 isento de imposto de renda. E você vê também a cota do fundo sofreu uma valorização de quase 11% nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que o fundo sofreu, ó, no comecinho de abril do ano passado para maio, ó, ele bateu essa mínima dele por aqui, ó. Ele bateu a mínima dele exatamente há um ano atrás, basicamente. Olha aqui, ó. Em 5 de abril, ele bateu a mínima dele nas últimas 52 semanas, ou seja, basicamente um ano atrás. Chegou de novo a um valor bem baixo, bem aqui, ó, 9,36. E a máxima foi aqui, ó. Foi praticamente agora. 10,38 foi no dia 31 de março. Isso aí foi a data com do fundo. Ou seja, no dia útil seguinte, ele perdeu os 12 centavos de rendimento e caiu para 10,26 a cota. Então, por causa dessa perda do valor dos rendimentos que vão ser pagos agora, ele caiu para 10,26, já recuperou 5 centavos. Se ele continuar desse jeito que ele tá, ele vai acabar subindo e batendo os 10,38 de novo. Até porque ele manteve o rendimento bom que ele tinha conseguido no mês passado, que a gente vai ver agorinha. A gente vê que o valor patrimonial da cota é R$ 10,07, ou seja, o P sobre VP dele tá 1,02. Tem gente que, por exemplo, não aceita pagar mais do que 1 para fundo de papel, ou seja, ele já não entraria no MXRF agora, principalmente se ele pagou um valor mais baixo ou igual ao valor patrimonial da cota. Tem gente que eu já vi dizendo que passou de 1, ele já vende. Teve um cara aí que eu vi um vídeo, o cara dizendo assim, passou de 1, eu vendi todas as minhas cotas do MXRF. Não, eu não faço isso não, tem que subir muito, se valorizar muito para eu ver, cara, agora eu vendo para depois comprar quando ele cair de novo. Mas por 1,02 não dá para fazer isso ainda não. O fundo tem 792 mil cotistas, é o fundo que tem maior número de cotistas da bolsa, até porque ele é um fundo de base 10, e o rendimento médio dele é esse todo quebrado aqui, 0,0945, e a liquidez diária dele é muito top, é quase 7 milhões de liquidez diária do fundo, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do MXRF, e como eu falei, nos últimos 2 meses, ele pagou 12 centavos aqui, tanto em fevereiro para pagar em março, e agora no final de março para pagar agora em abril, 12 centavos, o que deu um dividend yield em fevereiro de 1,17 e agora praticamente 1,16. Por que ficou menor? Se foi 12? Porque aqui o valor da cota estava maior. Aqui a cota estava só 10,23 e aqui a cota já estava 10,38. Quando a cota sobe, o dividend yield diminui, mesmo o rendimento continuando a mesma coisa, porque eles são inversamente proporcionais. O dividend yield e o valor da cota. E aqui a gente vê, no início do ano passado, ele estava distribuindo 9 centavos apenas, em janeiro. Aí depois 9 centavos de novo, em fevereiro, aí depois 10, aí depois 11, 10, 12, olha aqui, 12, ó, pela primeira vez ele conseguiu pagar 12 centavos em julho do ano passado, aí depois voltou 11, 10, e aqui em novembro foi que assustou muita gente deixou o fundo nessa época, 8 centavos, mas só que no mês seguinte ele já se recuperou, 10 centavos de novo, e 11 centavos em janeiro, já melhorou mais um pouquinho, e aí 12,
12. O pessoal já está imaginando que vai ser 12 agora pelo resto da vida ou até subir mais, né? Não se iluda com isso, meu amigo. Você sabe que aqui rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Sempre lembre disso. E agora eu vou trazer para vocês mais um comparativozinho dos dois fundos. Comparando os dois fundos, a gente vê que em termos de yield, o MXRF está perdendo para o VGHF. Eu já mostrei isso para vocês. Então ele ganha aqui uma medalha de ouro, o VGHF. Em termos de P sobre VP, como o VGHF está mais barato, ele também ganha medalha de ouro. Em termos de caixa, o MXRF tem mais, só que é melhor em fundos, considerando que você tenha menos caixa, porque você está com mais valor investido. Então, por isso, ele também ganhou. Na realidade, o MXRF só ganhou em coisas que não são tão importantes. Ganhou na liquidez diária, que aqui a liquidez diária também é muito boa, e ganhou nessa parte aqui, do KGR, de dividendos nos últimos 3 anos e de valorização da cota. Mas, meus amigos, é porque o VGHF ele é um fundo relativamente novo. Ele é um hedge fund e é relativamente novo. Ou seja, ele não tem nem 3 anos na bolsa. Agora tem gente que vai dizer assim, então eu prefiro o MXRF porque ele é mais antigo. Então pronto, se você acha que isso é um critério de desempate, já tá tudo feito aí, né? Porque realmente o VGHF é um fundo mais recente. Então agora sim, pessoal, a gente vai partir para ver quanto vai render se você aplicar R$1.000 no MXRF11 e no VGHF11. Eu vou considerar, para isso, para calcular o dividend yield médio, eu vou utilizar esse valor aqui do rendimento mensal médio dos últimos 2 anos, que eu acho que isso aqui é muito melhor do que considerar, por exemplo, o do último ano. Se fosse fundo de tijolo, que normalmente tem uma crescentezinha, todo ano tá fazendo um upgrade, aumentando um pouquinho o valor do rendimento, eu acharia melhor pegar só dos últimos 12 meses mesmo. Mas como é um fundo de papel, eu acho melhor pegar os últimos 2 anos. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e vai calcular o dividend yield dele no ano, durante o ano todo. Esse valor a gente pega ele como se fosse o do mês, porque esse aí é o valor médio que é distribuído do mês. E a gente vai transformar ele para dividend yield mensal e fazer a conversão para anual, para a gente aplicar numa tabela e ver quanto é que renderia R$1.000 aplicados na compra de cotas do MXRF. E a gente vai pegar esse valor aqui de 12 centavos e 1/10 de centavo para calcular o dividend yield do VGHF. Você nota já de cara que o VGHF vai ficar com rendimento maior. Aliás, se a gente tivesse usar também o critério de dividend yield do último ano, o VGHF também ganharia. Então, de qualquer forma, ele ia ganhar. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai usar essa tabelazinha aqui que faz a conversão de juros mensal para anual. Então, eu já coloquei aqui, ó. Peguei o rendimento mensal médio dele nos últimos 2 anos e dividi pelo valor da cota atual, que é 10,31. Isso deu 0,92% ao mês. E colocando em juros compostos, né? A gente está considerando juros compostos, a rentabilidade no ano seria 11,57%. Esse valor eu vou transferir lá para a nossa tabela, que vai fazer o cálculo de quanto a gente ganharia se aplicasse R$1.000 em MXRF. Agora a gente vai fazer a mesma conta agora para o nosso querido VGHF. Vamos lá. Então, no caso do VGHF, o valor de 0,121 dividido por 8,83, que é o valor da cota, deu 1,37 ao mês. No momento você viu que não está 1,37, mas está considerando exatamente esse período mais longo, porque dá uma precisão maior. E isso vai dar um rendimento médio anual de 17,74, maior do que o valor que a gente viu lá no Status Invest, mas exatamente porque a gente está considerando um período maior, que teoricamente dá uma segurança maior, uma margem de segurança maior. Pronto, trazendo aqui os valores, MXRF na média 11,57 e VGHF 17,74. Aí você vai dizer, mas por que tem 5 anos aqui, Adriano? Porque aqui foi feito também para ser utilizado em ações, e ações eu considero os últimos 5 anos, porque eu acho que aí na ação fica melhor 5 anos. Nos fundos a gente está pegando só 2 anos mesmo. Então aqui a gente tem esse valor do MXRF de 11,57% o dividend yield anual e 17,74% para o VGHF. Agora aqui é a tabela que está funcionando ao contrário. Esses dois números aqui são jogados automaticamente aqui e depois faz o cálculo da conversão. Então você está vendo como está batendo os números. E aqui para fechar, a gente vai simplesmente colocar o valor atualizado tanto do MXRF 11 como do VGHF e vamos encontrar então todos os números que a gente precisa. 10,31 vai dar exatamente 989,76 centavos. Você vai dizer, mas Adriano, era 1.000. Mas meu amigo, a questão é que não dá para você comprar com R$1.000 mais do que 9
96. Só você poderia até comprar 97, mas passaria de 1.000. Então aqui ela está calculando exatamente quanto você pode comprar, quantas cotas você pode comprar. No caso são 96 cotas, você não consegue comprar 97. Se colocar 97 vai passar de 1.000. O nosso teto é 1.000, então na realidade a gente pode pegar para baixo. Como a cota do MXRF é 10,31, se você somar isso aqui 10,31 mais isso aqui, vai estourar R$1.000, vai estourar alguns centavos, mas vai estourar. Então a gente está calculando exatamente quanto dá para comprar, quantas que dá para comprar com R$1.000. Dá para comprar 96, vai ter um troco. Basicamente é isso. Então essas 96 cotas vão gerar esse provento mensal de 9,07. Se você pegar esse dividendo e não reaplicar, você usar ele durante um ano, você ia conseguir 108,86. Agora, se você reaplicar esse valor, na prática você vai ter que complementar, aí você receberia um provento anual médio de 114,52 com as reaplicações. Ou seja, R$1.000 aplicados no MXRF rendem ao ano, com reaplicação dos proventos, 114,52 centavos. E agora a gente vai ver em relação ao VGHF. O VGHF, como a gente viu, está custando 8,83 centavos a cota. Então, com R$1.000 a gente consegue comprar 113 cotas. Ó, a gente praticamente usa todos os R$1.000, ainda sobra um trocadinho aí. E essas 113 cotas vão render para a gente 13,67 ao mês, em média. E que se você não reaplicar, usar esse dinheiro e não reaplicar, você receberia R$ 164,06 e reaplicando R$ 177,01. Então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho e mostre que você está interessado, que você gosta desse tipo de conteúdo. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui.